Oi, boa noite, Raquel. Tudo bem, gente? Então, já temos 3 pessoas. Eu vou começar, né, com essa série, hoje é a segunda série das lives de metodologias possíveis que se pode aplicar na educação domiciliar, né? 2021 chegando e eu tenho certeza, porque eu recebo muitos directs, de que muitas famílias vão iniciar. Então, eu quis fazer aqui uma série de lives apresentando a metodologia. Então, nós falamos da Escola Arca semana passada, né? Que foi com a Lucimar, que ela explicou como ela tem trabalhado com as famílias educadoras. Hoje vai ser com a Rachel. Ela falou, pode falar Raquel, mas eu quero falar Rachel. Sobre Charlotte Mason. A semana que vem nós vamos ter o método Waldorf. E amanhã também tem uma live, Educação por Princípios. Aí na semana que vem o método Waldorf. E depois eu vou fazer sobre educação clássica, certo? Então eu quero tentar contemplar todos os métodos para servir todas as famílias. Porque cada família se identifica com um método, né? Então vamos lá. Eu vou falar, a Rachel é da família Restus, eu acho que é assim que fala, e ela vai entrar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo chamá-la, e ela vai falar sobre a Charlotte Mason, que eu estou curiosíssima, cheia de curiosidade, me agradou muito, fiquei encantada com as frases da autora, né? Então. Tô entrando, tô ouvindo já. Aê, olá, Oi, boa boa noite. noite. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tá funcionando? Pra mim tá perfeito. Ah, então tá bom. Não sei se a iluminação aqui tá boa, eu tentei Deu uma dar um jeito. travada agora, não foi? Aqui, melhorou? Aqui tá chovendo e relampejando. Mas eu tô te ouvindo. Estão me perguntando se não vai ter Montessori. Eu não encontrei ninguém ainda para me falar de Montessori na educação domiciliar. Talvez, eu estou conversando ainda, né? Eu chame uma mãe que faz metade Montessori e metade Charlotte Mason. Eu queria uma pessoa que só trabalhasse Montessori, né? Mas não consegui. Bora lá, Rich. Tá tudo bem aí com o seu som, com o seu Tudo áudio? bem, tô ouvindo direitinho. Aham. Dando interferência. Agora deu uma. Mas vamos lá. Vocês estão escutando ela, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Fala aí. Alô, alô, testando. Tá funcionando. Tá ótimo, vamos embora. Nos apresente essa autora que me parece magnífica. Olha, gente, a Charlotte foi assim, foi. Quando eu tomei ciência dela, eu era recém-casada e o meu marido e eu estávamos conversando sobre a questão do homeschool, porque foi educado em casa, né? Então ele queria fazer isso no noivado, enfim, tomado, visto que isso era o caminho que nós dado para os nossos filhos. E ele fez uma entrevista lá da Charlotte Mason. E foi aí que veio esse nome, o ensino cristão, né? Como que nós vamos saber sobre isso? Então eu comecei a pesquisar. Na época eu estava estudando sobre ensino clássico cristão e aprendi sobre Charlotte Mason. Ele jogou, né, jogar aquela carta assim, eu falei, opa, mas de onde vem? Por que esse nome é um destaque, né? Então eu comecei a estudar um pouco mais. Na época eu comecei a ler os originais em inglês, isso vai fazer acho que uns 8 anos e meio atrás, há bastante tempo, né? Aí, porque na verdade foi antes do nosso primeiro filho, né? Então já eu estava me preparando para a educação domiciliar. Então ela era uma educadora inglesa que ela ficou órfã aos 16 anos e ela se dedicou nos estudos e na formação realmente ali de pedagógica, mas a metodologia dela se difere das demais, justamente assim, como que eu vou dizer isso? Tem um tripé. O tripé é atmosfera, disciplina, vida, e é baseado na lei dos evangelhos. Então, a atmosfera do lar, a disciplina do hábito e a vida, né? A vida cristã. Então, tudo isso envolve a questão da disciplina Charlotte Mason. E
Você tá conseguindo me ouvir, Flávia? Tá ouvindo direitinho? Todo mundo tá me ouvindo? Aqui, tô com medo de estar. Tá cortando um pouquinho, mas tá dando pra ouvir. Ah, então tá bom. Vou continuar. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Tá cortando um Envolve pouquinho. uma série de. Envolve uma série de coisas, por exemplo, como tem uma série de princípios. O fim principal da educação é o conhecimento de Deus, por exemplo. É um princípio ali, né, que a gente está avaliando. Será que é a minha internet que tá tão ruim assim, gente? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a rede. Só um pouquinho, Flávia. Se for a minha, não interfere na sua, não, né? Deixa eu ver onde eu tô conectada aqui. Não. A sua imagem, ela tá embaçada. Consegue me ouvir? Sim, continua. Agora acho que até a Ah, sim. imagem melhorou um pouquinho. Ah, então tá. Eu troquei para uma rede mais próxima. Tem as redes aqui, deixei a mais perto agora. Mas enfim, então Hum. tem esse tripé na educação dela que difere e a questão de que ela trabalha com ideias, né? Dos livros vivos, a importância dos livros vivos, porque tem os livros textos que as pessoas usam, por exemplo, enciclopédias, que são muito úteis, mas para cativar a criança, para despertar o amor por aquilo, o livro vivo é um grande diferencial, porque normalmente ele é escrito por uma pessoa que entende muito do assunto, uma pessoa que tem paixão por aquilo e que ela vai transmitir através então da literatura, né, uma expressão literária, aquele conteúdo. Até ela fala, por exemplo, no conteúdo de história, que eu até anotei aqui para eu não falar bobagem, ó. Nenhuma lição de história deve ser dada se não for por linguagem literária. Por quê? Porque essa linguagem literária, ela cativa. Imagina eu ficar lendo datas, assim, dados secos. A criança não vai, assim, criar um amor por isso e memorizar aquilo, né? Saber decoração, né? Digamos assim. Então, com o livro vivo, isso realmente cativa a mente e o coração da criança. É uma ferramenta maravilhosa. Eu sempre falo do livro Beleza Negra. Eu sou uma pessoa que meu avô tinha sítio, eu tinha um cavalo. Então, para mim, aquele livro é um livro a expressão do amor pela vida de um cavalo, porque é a narração do próprio cavalo sobre a vida dele. Então, é um livro lindíssimo. Se você nunca ouviu falar de um cavalo, aquele livro vai fazer você entrar no personagem do cavalo, entender que animal fantástico, da criação é aquilo, né? Então até arrepia, né? Só de falar. Mas assim, Aqui em casa a esses gente são tem uma alguns, experiência incrível com esse livro. A gente sim, viveu uma experiência incrível. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Mas continua, continua. ali. Não, mas enfim, é tanta coisa assim para sumarizar, né? E outro fator muito importante, além dessa questão de assim, todo conhecimento aponta para Deus. Então, o estudo da natureza é algo que tem um destaque enorme na metodologia da Charlotte Mason, né? Por quê? A questão da contemplação da criação, porque Deus se revela a nós através da criação também, né? Então, a questão vai formando hábitos na criança desde muito cedo, o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento motor, isso envolve o desenvolvimento fisiológico, né? Então ela trata tudo isso nos livros dela. Assim, eu li os 6 volumes e eu estou sempre relendo. E cada vez que eu releio, eu entendo melhor as coisas. A gente vai aprofundando, vai realmente conhecendo, porque é um pouquinho, no começo, quando eu comecei a ler, principalmente no original em inglês, eu estranhei um pouco a linguagem no primeiro momento, aquela linguagem vitoriana, rebruscada, né? Mas, assim, se tornou algo tão, digamos, deleitoso no ler, de acostumar, de estar sempre ali ouvindo e enriquecer o meu vocabulário, porque eu também, né, vai nos elevando até nisso. Então, a cada vez que eu releio, eu aprendo e aprofundo
mais aquilo que eu já tenho vivenciado aqui no meu lar. E essa aqui, por exemplo, a gente podia, por exemplo, trabalhar o tripé, né? Vamos pegar aqui. É tanta coisa para falar. Se quiser me interromper, pode me interromper. Não, fica comigo. Depois eu faço as perguntas, vai lá. Tá bom. Por exemplo, no tripé, vamos lá. Atmosfera, disciplina, vida. Na atmosfera do lar. Então, a mãe, com a atmosfera do lar, ela vai criar uma atmosfera propícia para o aprendizado. O que vai ter nesse lar? Então, vai ter apreciação de arte, vai ter esses livros vivos que vão estar permeando e trabalhando, porque a criança brinca com ideias. Os conceitos são aprendidos através de ideias, né? Através da imaginação. E vai estar enriquecendo o vocabulário dela com boa literatura, vai estar com os olhos dela apreciando o belo, ou os ouvidos dela ouvindo boa música, porque tem apreciação de música. Então, assim, é um currículo farto, fartíssimo. Na verdade, assim, a primeira vez que eu sentei para escrever, eu falei assim, que eu vou colocar no papel. Tudo que eu vou colocar, né, no primeiro ano da minha filha, quando ela estava na idade do ensino formal. Eu falei, gente, quanta coisa, porque tem handcraft, artesanato, né, também, porque vai trabalhando, e assim, tudo é buscando não ser enfadonho, tudo é buscando que a criança sempre tenha uma ideia, tenha, assim, realmente algo útil a ser feito, não é algo para ficar matando o tempo, né, é algo para que a criança tenha boas ideias todo dia. Então, esse é por exemplo, uma pincelada do que seria a atmosfera do lar. A disciplina do hábito, bons hábitos, né? A formação de hábitos é algo que a gente tem que formar nessa parte inicial, principalmente porque a partir dela você está assegurando bons dias, né? A mãe que duramente está ali lutando para adotar seus filhos de bons hábitos, ela está assim, trilhando um caminho, né, para si no futuro de dias felizes e leves, né, e tranquilos. Então, realmente, dá trabalho? Dá. É fácil? Não é. Mas se você fizer uma boa fase, assim, tá ali na base, né, trabalhar isso com a criança desde cedo, e assim, ela explica desde o comecinho quais são os hábitos, como mexer com aquilo. Nenhum outro autor, nenhuma outra metodologia fez isso. E isso baseado realmente na lei dos evangelhos, baseado na questão da Bíblia, né, da perspectiva cristã, que Deus criou cada um de nós, né? Então, as crianças, elas são vistas como pessoas, um indivíduo. Elas não são menos do que um adulto. Elas são um ser humano como um adulto. Então, elas precisam ser respeitadas, precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Então, assim, realmente eu vejo a questão completa, né? De como a criação de Deus e realmente buscar essa formação ali cristã, realmente para o nosso lar. E por último aqui a questão da vida, né? Que realmente não existe a vida secular, é a vida completa, é a formação por inteiro do indivíduo. Então realmente assim é algo fantástico que eu tenho vivido no meu lar, eu tenho aprendido e a cada dia caminhando e melhorando nisso, né? Nossa, então assim, de alguma maneira eu já faço muita coisa que eu acho que a Charlotte preconiza, né? Porque eu também sou muito do formação de hábitos, imersão, né? Eu chamava de imersão, não de. Como é que é a primeira pilar que você chamou? De universo, Atmosfera do lar. atmosfera. Eu também criei essa atmosfera, porque tudo tem que estar envolto, né? Você não quer que a criança goste de ler se ela não tem um universo em volta dela que proporcione esse contato com a linguagem, né? Eu acho que tem muita Exatamente. educação clássica aí, né? Tem muito inspiração na educação clássica, né, a Jana? Mas os Eu livros, acho que ela bebeu muito, né, disso, mas assim, ela difere em alguns pontos que até a gente poderia comentar. Por exemplo, uma citação que eu vejo que muita gente usa é que a educação não é o encher de um balde, mas o acender de um incêndio, né? O acender de um fogo, dependendo quem está traduzindo. Porque, assim, muita coisa, se você for lá na educação clássica tradicional, eu sei porque eu também já estudei, já aprofundei, eu também já fazia educação clássica vamos aqui, nos né? ensinar, vai falando. Às vezes, tem algumas coisas, tem algumas pessoas que memorizam fatos, mas de forma a encher o balde, né?
sem realmente estar buscando a questão do cognitivo da criança, né? Então tem que ter realmente esse cuidado, né? Aí eu tenho certeza que você também tem esse cuidado de pegar boa literatura, de trabalhar essa questão das ideias. Então, realmente, assim, o aprendizado, a educação, ela fala, é a ciência das relações, né? Então a criança cria um relacionamento com aquele autor, com aquele herói. Ela fala muito da importância dos nossos heróis, por exemplo, os heróis brasileiros, nós foram mortos, né? Aqui eles sumiram com livros de bons heróis nossos, né? Eu tenho uma sessão aqui, ó, que eu levei anos garimpando, achando coisa sebo, porque assim, livro atual praticamente não existe, né? Com Não. isso. Então, esses detalhezinhos, assim, né, que a gente vai vendo, que eu vi, porque como eu vivi a questão da educação clássica também, eu vejo as diferenças que tem as duas, Uhum. né? Então, a gente vai Não, aprendendo cada dia. e a própria educação clássica, a depender dos autores que você está seguindo, elas divergem nela mesmo, né? Tem autores mais Sim, medievalistas, tem os educadores clássicos sim. americanos, e existe uma diferença, assim, às vezes gritante entre um e outro, né? Aí, às vezes, Se levar até em consideração o clássico helenista e o clássico cristão, não já são, né, ali já começa uma divergência bem, né? exatamente. Mas me fala, quem quer fazer essa metodologia, tem livro já em português para a mãe se orientar? Tem. Graças Ah, a Deus tem. Que eu falo que a maior barreira que tem do conhecimento é a língua, né? Uma vez que a gente tem um livro na própria língua, é uma bênção. Eu li, quando eu comecei a ler, eu li no site que é amblesideonline.com. .com. Ele tem todos os volumes gratuitos online, mas em inglês. E ali tem uma série de. Você pode usar os currículos, tem os artigos da revista também, que é da Pneu, né, do Parents Review, que ela era uma das editoras que os pais escreviam para ajudar a implementar a metodologia dela. Então, tem, assim, é um site riquíssimo para quem quer começar a implementar essa metodologia. Em português, tem o livro 1, que agora tá. Eu tenho uma outra edição, mas tem uma tradição muito boa, que é da Arielle, que traduziu, né? Que é Educação no Lar, o nome da edição. Aí, mas assim, eu espero que em breve elas possam traduzir mais, né, e realmente trazer, assim, sair da obscuridade a questão desse conhecimento, que as pessoas realmente possam conhecer e se aprofundar, né, na metodologia, porque tendo em português muita gente vai ter acesso, isso é muito bom. exatamente. E em termos de material, né? Porque tem a Uhum. metodologia, você tem um material para alfabetizar, um material da linguagem, um material de história, eu já vi que não precisa, assim. Você vai caminhando com a literatura, né? Pelo que eu Isso, a entendi. maioria nos livros vivos. A questão é os princípios. Mas assim, muitos dos livros que são indicados, por exemplo, lá no amblesideonline.com, que perguntaram aqui qual o site, amblesideonline.com. Lá tem os currículos por série, né? Aí o ano 0, ano 1, 2, 3 e vai indo. Todos eles têm indicação de literatura. Só que as indicações de literatura são ali dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou seja, os tupiniquins aqui é pouca coisa. Mas tem os princípios, né? Quais são os princípios? Essa é a seleção de bons livros de linguagem rica, os livros vivos. Aí, cada disciplina a gente pode adaptar com a nossa realidade aqui. Tanto que eu venho. Essa biblioteca aqui foi toda baseada nesses princípios desses livros, né? Então, por exemplo, tem conhecimento da natureza. Eu tenho livros aqui baseados para a questão de conhecimento sobre animais. Eu tenho de, Uhum. sobre vegetais. Então, tem tudo isso envolvido aqui. Eu fui selecionando para poder compor o currículo, né? Então, assim, a questão é, se você quer, é igual fazer homeschool. Você quer, você faz. Não tem desculpa, entendeu? A gente dá um jeito, vai na biblioteca da tua cidade, não precisa comprar todos os livros, né? O que não tem, dá para buscar. Então, tem Kindle. A questão é saber procurar informação e manter os princípios que ela colocaram ali, porque eu vejo assim, no meu dia a dia, realmente fez muita diferença entender o processo cognitivo da criança, como a criança aprende, né? Então,
Até, por Sim. exemplo, o estudo da natureza tem muita gente que tem dificuldade em colocar em prática. Eu e a Gláucia fizemos o curso com o estudo da natureza na prática, justamente para ajudar as famílias a colocar isso em prática. Então, a gente ensina desde o começo, explicando, treinando os pais e provendo material para eles colocarem em prática também. Então, assim, não tem desculpa. tem, tem como dar Justamente. um. Quando eu comecei a educação da mulher, não tinha nada. Tanto que até hoje eu faço meus materiais. Tudo, tudo, faço Sim, tudo. sim. Eu não sei como eu não enlouqueci. Acho que a misericórdia de Deus da minha vida. Mas eu Porque, acho que Deus nos capacita, né, Flávia? Porque. porque os meus filhos têm 12 anos. Então, quando eu comecei, não tinha nada. E ainda não tem nada para a idade deles, né? E aí eu Sim. não vejo, eu Uhum. falo assim, tava falando com o professor de latim, eu não vejo a hora de terminar o português e entregar esses meninos só pro latim para dar uma descansada. Mas é isso, eu fico feliz, porque essa metodologia é muito boa, muito rica, e que você, né, acho que você tem um blog, não tem? Tenho. É o familyrestools.wordpress.com. E você Ali, eu não publica consigo. muita coisa, né? Assim, traz muita informação desse método, não Sim, traz? eu não consigo colocar tudo ali, mas no perfil aqui no Family Restools aqui do Instagram, eu tenho tentado colocar assim quase diariamente. Tem dia que não dá, porque com quatro, né? Você tem três aí, você já sabe. Os meus aqui é uma escadinha, né? Aí tem o bebezinho até a mais velha. Então, assim, tem dia que realmente é bem puxado para mim. Mas eu tenho buscado desenvolver materiais de apoio para essas famílias, né? Materiais assim que podem ser usados com os livros vivos, materiais científicos, tudo isso para realmente que a criança vai formando as próprias conexões por si própria, né? É formar essa questão do raciocínio, é trabalhar com as ideias, né? Enriquecer. Então, assim, é fazer o que eu posso fazer, né? Ali. Mas assim, é algo riquíssimo e eu realmente aconselho vocês a aprofundarem, a conhecerem essa metodologia, porque vale a pena. É realmente um ensino cristão. Então, eu tenho visto outras nuances, outras diferenças, mas eu não vejo algo tão rico e tão detalhado. E assim, tem até uma citação que fala que ela jogou um feixe de luz sobre a terra. E eu vejo realmente, assim, ela era anglicana, eu não sou, eu tenho alguma divergência nessa questão, mas, assim, realmente era uma mulher cristã, preocupada com as crianças, preocupada com a questão da formação. Na época em que ela escreveu os livros, né, e na época em que ela viveu, as crianças eram educadas quase que por castas, né, para trabalhar, formar um profissional para trabalhar em determinado ofício. E a ideia dela não. Era realmente uma educação liberal, uma educação que permitisse a criança desenvolver e crescer e ser aquilo que ela desejasse ser, né? Podia esse banquete de ideias. Então, realmente, eu vejo uma pessoa que foi comprometida com as questões do evangelho e que buscava o bem das crianças justamente por amar a Deus. Então, é uma coisa maravilhosa, assim, né? E a matemática, ela chega a falar a respeito Sim, dessas sim, tem, matérias mais cada um amplas? tem até, tá aqui o livro, o volume 3 tem School Education. Ali também tem bastante detalhes de como fazer isso, não são em livros vivos, usa muito manipulativos, né? Existem lições, você pode usar os livros vivos como tua ferramenta, mas assim, sempre tem um professor que vai estar ali guiando e te educando, explicando, né? Daí tem vários detalhezinhos, ela vai discriminando. E assim, nos artigos do Parents Review, eles detalham bastante todas as disciplinas. Então, tem gente que acha assim que é solto, que é unschooling. Sinto muito, é bem estruturado, é cheio de detalhes. Como eu te falei, a primeira vez que eu fui escrever o currículo da minha filha, eu levei um susto de tanta coisa que tinha. E lógico, gente, é uma coisa muito importante. É baseado também, eu vou só comentar aqui, sobre lições curtas, né? O intuito é trabalhar os hábitos que a gente já falou, né? Então, quando a gente começa as lições, começa com lições curtas, porque a criança tem um tempo de atenção limitada.
Então, ela vai estar ali. E, às vezes começa com 10 minutinhos uma lição, às vezes vai até 20 minutos. E conforme a criança vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela já tem essa capacidade de estar ali prestando atenção e vai aumentando esse tempo de exposição à aula. Isso é normal. E assim, mas esse respeito mesmo está ali, e a questão é priorizar qualidade e não quantidade. Por exemplo, né, no ensino institucionalizado, né, na escola, repete-se muito, 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 não. Aqui o intuito é que a criança tenha uma aula de qualidade e aprenda aquilo, sem necessitar repetir 100 vezes a mesma coisa, Sim, né? sim, Lógico, se sim. tiver uma dúvida, você vai retomar aquilo, mas assim, o intuito é qualidade e não quantidade, né? Vocês são muito famosos por falar dos livros vivos, né? Aí tem uma pessoa perguntando, fala dos livros dos heróis. Quais heróis você encontrou? Você Olha, encontrou aqui do Brasil. Emílio Ribas? Tenho! Meu Deus, me fala onde você achou. Eu li Ah, tem uma sebo. biografia. Ó, tem aqui eu tenho, por exemplo, Dom Pedro. É tão difícil achar literatura tipo antiga dele. Eu tive o maior trabalho. Eu acho que eu tenho uns 3 livros, tá aqui em cima. Aí tem, por exemplo, eu quero trabalhar sobre Portugal. Gente, você acredita que eu fui descobrir que foi um espanhol que descobriu o Brasil? Porque eu estava lendo o livro da minha irmã, da minha filha, quando eu comecei a preparar a aula. Porque a gente fala só do português, né? Ah, mas foi lá o Pinzon que descobriu o Brasil. Aí então você vê como é que a gente vai reaprendendo a nossa história, né? Vai reaprendendo, vai vendo de onde veio. Então, assim, tem uma série de detalhes que a gente vai. E isso tudo eu fui fazendo o quê? Com a seleção de boa literatura, né? Aí eu vou sempre buscando. Tem um livro aqui que é muito legal, que eu já indiquei até numa live, que fala como. Porque a gente menospreza muito a questão dos portugueses, né? Gente, foi eles que conquistaram, chegaram aqui no Brasil, se for pensar, tudo que eles fizeram, né? Fizeram, então, um livro chama Conquistadores. É um livro fantástico para entender o quão grandioso Portugal foi, porque eles realmente foram conquistadores, né? E dá a volta lá na África, passa pela lá. Então, assim, tudo vai colocando os marcos, né? Imagina, que coisa fantástica. Naquela época, nem tinha, né? A bússola. Realmente eu também sou encantada com a história de Portugal. Eu falo, meu Deus, como não ensinaram nada disso? A Não, história é e era linda, a assim, história da fundação, exatamente. tudo, Não, aí a tudo é minha matéria muito. favorita era história. A minha matéria favorita na escola era história. Eu falei, gente, como eu fico assim tão indignada. Me deram mingau, não me deram uma refeição. Aquela coisa assim. Mingau com água ainda, nem com leite, É, viu? bem aguado, exatamente. A história de Portugal é lindíssima e o Brasil também é recheado de pessoas incríveis. Nossa, Eu não. li uma biografia, nem me lembro quando, faz muitos anos. Eu fui viajar, a viagem foi chata e eu achei um livro. E era uma Olha só, biografia do valeu Emílio a Ribas. viagem, então. Valeu a viagem. Era a biografia do Emílio Ribas, um brasileiro, Emílio Ribas. Gente, a história é fantástica, maravilhosa. Daria um filme de Oscar. E simplesmente você Olha. não acha para comprar. Eu não acho, eu já procurei no sebo a história dele e ninguém conta a história desse homem, que é uma história lindíssima. Então, assim, o Brasil esconde os próprios heróis, né? E é muito, muito, muito Mas eles triste. foram apagados dos livros. Eu cheguei a essa conclusão, porque assim, como não tem nenhum? Não tem como não ter nenhum. Tiradentes, eles debocham do Tiradentes, né? Então, assim, se você for ver, até aqueles, lógico, tem defeitos, todo mundo tem, mas assim, realmente você não encontra, né? Não. Aqui, deixa eu ver, perguntou aqui do Conquistador, está bem aqui. Esse mesmo. E é lindo, hein? É, a capa é maravilhosa, eu gostei bastante. Tô cheio de anotação aqui dentro. Ah, então é Ali. um livro atual. Esse aí não é Isso, antigo, né? assim, quando eu comprei, ele veio, eu não sei se ele Mais tá em um na português, minha lista de livros. eu não sei se ele tem aqui na Amazon, mas foi logo eu fiquei esperando, eu vi que ele ia lançar, aí eu peguei e coloquei a lista de desejos, o dia que estava disponível, comprei. Essa lista de desejos da Amazon. Só Olha, cresce, né? a gente brinca aqui no grupo. Olha, toda mãe homeschooler que se preze tem uma lista interna e gigante que nunca vai acabar.
Mas é isso, é porque a gente vai se Exatamente. Gente, apaixonando pelos livros. É é, maravilhoso, não é? é E é bom. verdade. Como a própria Charlotte disse, a melhor fonte de conhecimento estão nos bons livros, né? Qual é a melhor forma de você beber da fonte de bons autores, né? Então, realmente, é como a gente tem que realmente estar ali escolhendo diligentemente todo o material que a gente vai estar usando com os nossos filhos, porque a gente vai estar formando, né? A É. mente e o coração deles. Um pouco que eu aprendi de livros vivos, acho que você pode confirmar isso, é assim: a gente se relaciona com pessoas e não com fatos. Então, quando você lê Uhum. a literatura, a criança está absorvendo um personagem, né? A literatura ela traz a história de um personagem. Porventura, está ali um contexto histórico. Então a criança ela marca o personagem e através daquele personagem ela aprende o tempo histórico, conteúdos geográficos, enfim, todas as informações necessárias. E eu marquei isso, falei, não, realmente a gente se relaciona com pessoas e não com fatos históricos. Não faz Isso, por isso sentido. que, então, ó, o aprendizado é a ciência das relações. É bem isso. A criança se vê e ela se espelha naquele personagem, né? Ela vai ver. Então, assim, realmente é a importância de estar selecionando, porque às vezes tem algumas releituras, vamos já começar a falar sobre isso, com uma linguagem ruim, um vocabulário chulo, às vezes, que eu já peguei um livro ali que, nossa, né? Até por que ia colocar nisso uma determinada expressão num livro infantil? Assim, sem necessidade nenhuma. Então, às vezes é melhor jogar fora e pegar um livro original, escolher livro de sebo, porque a linguagem, antigamente, mesmo algumas adaptações, que nem deixa eu ver aqui, acho que é a coleção juvenil, ali tem uma linguagem muito boa em comparação com os livros de hoje em dia, né? Então, realmente, de escolher algo que não tem uma linguagem tola, né, bobinha, que possa realmente enriquecer o vocabulário, fazer assim, desafiar a criança. Então, vamos entrar em outra questão aqui, outro princípio da educação Charlotte, é a questão da narração. Então, a criança, quando ela começa no ensino formal, porque qual é a importância da narração? A gente só consegue contar aquilo que a gente sabe, porque a gente vai recontar. Você aprendeu, internalizou e agora precisa falar. Então, a gente só sabe falar, só sabe recontar, só sabe narrar aquilo que a gente sabe. Não tem como omitir isso. Então, quando a criança está aprendendo aquela lição, você está lendo, você pede para que ela te reconte. É até interessante que às vezes ela pega uma expressão, uma palavra que ela nunca ouviu antes, mas ela aprendeu naquele texto. E ela faz questão de usar na narração dela. Por quê? Porque ela percebeu que tem um destaque para aquela palavra. E o que ela fez? Ela internalizou o contexto e ela entendeu o significado daquela palavra. Você vê como a gente não pode menosprezar as crianças. Não menosprezem as crianças, né, Tânia? Nem a literatura, gente. Você sabe que esse livro do cavalo que você falou, do. Meu nome esqueci o Beleza, nome. beleza Beleza. negra. Eu tenho Uhum. essa coleção, né, juvenil. E aí, quando meu filho tinha 7 anos, ele leu um Beleza Negra desses baratinho, bem fininho. E ele leu. Uhum. Aí, quando ele leu, ele achou o outro da coleção. Ele falou, mãe, tem dois. Aí ele falou, vou ler o mais fininho primeiro. E leu. Aí ele falou, agora eu vou ler o outro. Gente, quando ele leu o outro, ele falou, mãe, que porcaria que era aquele outro livro. Não presta, ele falou, não tem emoção. Você não sente nada. Agora, no outro, você entra mesmo na vida do cavalo e você fica feliz, você fica triste. Você sente o sentimento do Nossa, cavalo. eu sempre lembro da questão quando teve uma enchente, e a enchente levou a ponte, né? E o cavalo não avançava. E mesmo assim, o cocheiro batia no cavalo, ele não avançava. Aí depois o cocheiro desceu e viu o que tinha acontecido. Tipo, o cavalo salvou a vida daqueles que estavam ali, né? Então, realmente, para você ver, é um animal, assim, realmente, eu acho que Deus caprichou no cavalo. Não, é incrível, Porque, né? Esse livro é incrível. Aí depois ele falou assim, depois desse livro, ele falou, eu nunca mais quero ler adaptação. Aí eu falei, filho, esse é uma adaptação, mas é uma boa adaptação. Mas depois é desse muito livro, foi boa. um marco Uhum. na vida dele, assim. Foi ele percebeu a diferença de narrativa e falou, não, uma não era nada, era só uma informação. E a outra trazia Gente, emoção. e olha, ele tinha o quê? 7 anos? 7 para Olha, 8 anos. tá vendo, gente? Olha só.
Exatamente, a Que literatura maravilha. é essa energia de você fazer sua casa se transformar num universo literário. Você não precisa, olha, eu falo, se não precisar dar mais nada, se você não puder dar mais nada, só tem isso, né? Isso é a Não, mas formação é dos a base, realmente, a base, que nem eu sempre falo. Você tem que ter, a criança tem que se dedicar na fluência da leitura da criança e a base matemática. Se ela fizer essas duas coisas, então você tem, assim, metade do caminho andado. Você já vai e cultivar, lógico, essa questão, né, tem que ter a questão da literatura, tá sempre cultivando a leitura em voz alta, a gente vai vendo. Mas todos esses preceitos são trabalhados na educação de Charlotte Mason também. Então, assim, vai aprofundando, né? Aí sempre eu vejo sempre a preocupação dela de tratar do coração. Ela sempre fala com os pais da questão do caminho da vontade. Por exemplo, tem um moto dela, que tem um lema. Na verdade, está até aqui na minha frente, aqui, que é eu sou um filho de Deus, né? Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Eu devo cumprir meu dever para com os demais, para com Deus e com os demais. E eu vou escolher o certo mesmo quando eu não quero. Você está educando teus filhos, né? No coração. Porque ela falou até no livro 6, eu estava lendo, a Filosofia da Educação, que ela viu diferença na vida de várias crianças simplesmente pelo fato de recitarem diariamente esse moto, porque ela tem consciência de que ela é um filho de Deus, que ela é pecadora, mas que Deus capacita e que ela vai trabalhando à vontade, né? Vai escolher o certo mesmo quando não quer. Exatamente. Nossa, Já maravilhoso. escolheu certo. É muito profundo isso. Você ensinar isso bem cedo para o seu filho, né? Ele vai evitar muitos caminhos errados. Coisas que com a gente não Exatamente. aconteceu, né? Ah, quem dera a gente tivesse tido uma educação dessa. Me fala aqui, e esse estudo da natureza contempla idades maiores? Sim, é assim, é para qualquer idade, até para as mães, né? Então, realmente, assim, começa da criança pequena, ela fala desde pequenininha, e eu vi isso aqui na minha casa, desde da minha mais velha, né, da Helena. Chegava o bebezinho com a roupinha, ela fala até do traje que tem que ir quando tá mais fresquinho, né? Ela fala da roupa de lã, tem uma série de coisas. Eu moro aqui no sul, então aqui faz bastante frio. Aqui a gente vê todas as estações muito bem assim, delimitadas, né? É fácil de acompanhar aqui no sul. Então a criança vai na grama, arranca. Você vê o bebezinho faz isso é instintivo, ele vai pegar, ele arranca, ele sente o cheiro, ele leva, ele vê, ele começa a escutar os barulhinhos. Você vai vendo toda a questão a criança trabalhando com o meio ambiente à volta dela. É muito legal. E assim, vai a cada idade vai sendo um pouco mais difícil os detalhes. Aí, por exemplo, tem a pintura da paisagem. A criança tem que observar atentamente, fechar os olhos e narrar a paisagem, né? De forma verdadeira ali, sem omitir ou aumentar, né? Ali. Aqui tem medo de insetos. A Charlotte fala disso no livro 1 dela também, né? Que as crianças têm medo por causa dos adultos. Né? A minha filha não, por exemplo, a gente tem horta aqui, elas pegam minhoca na mão, leva de um canteiro pro outro, aí aquelas coisas que boa parte das pessoas tem medo, tem nojo, até hoje, nossa, o que teve de bicho hoje aqui em casa, eu coloquei nos stories ali um pouco, teve formiga que tá tendo enxameamento, teve um macho, né, de umas formigas aqui, até foi uma seguidora Cissa colocou para mim o macho da espécie certinha, qual que era que ela conhecia. Aí teve lagarta, daquelas bem peludinhas que dá um monte de medo e um monte de gente. A gente já observou o ciclo de diversas lagartas em casa, o ciclo completo. A gente cuida delas até tá, borboleta ou mariposa. Então, assim, é uma coisa fantástica, né? Então, assim, para diversas idades. E tem a questão do caderno da natureza. Então, lá no curso a gente explica todos os detalhezinhos para quem quer começar a colocar e ter segurança. Mas no livro 1 também tem alguns detalhes. Então, assim, eu tenho o meu caderno da natureza. Eu sou mãe, mas eu tenho, faz parte da minha cultura materna. E eu vejo que eu vou melhorando cada vez que eu faço. E eu acompanho as estações do ano com ele. E a minha filha também. E a outra vai começar agora a usar. Então, vai tendo isso. Aí tem a forma também de estudar história, né? Tem todas essas metodologias ali. Então, assim, é algo incrível e realmente, assim, muito, muito detalhado. Não é muito diferente desse pessoal que acha que está sempre, né, sem fazer nada. Não é assim, é um currículo riquíssimo.
Ai, que bom. E você dá consultoria para as famílias que querem Não dou, começar? Flávia, eu não tenho tempo nenhum. Na verdade, assim, o máximo que eu faço, eu pego algum material do que eu faço para as minhas filhas, que nem, por exemplo, de apreciação de arte, né? Eu tô, a gente é por termo, a cada 12 semanas, né? Que são 3 meses, mais ou menos, a gente tem um artista. Aí, tô fazendo o Degas. Aí eu fiz um material em parceria com umas amigas minhas e uma artista plástica aqui do Rio Grande do Sul, ou seja, né? Bem, muito bom, até com exercícios de pintura, tudo, para trabalhar sobre o Degas ali, de acordo com os princípios da Charlotte e também enriquecendo também para quem quer trabalhar no ensino clássico. Então, livros vivos, eu tenho material científico e geográfico para trabalhar. Por exemplo, o Vento nos Salgueiros, eu desenvolvi um material para estar enriquecendo essa experiência desse livro vivo, que é fantástica. Como é o Aí, nome por do livro? exemplo, Vento do o vento, Salgueiro? o vento nos Salgueiros. Vou pegar aqui Nunca para te ouvi falar mostrar desse ele. livro. Meu pai do céu. Menina, é muito bom. Olha lá, é que vai dar espelhado, né? Mas tem a parte de zoologia, olha. Aí eu desenvolvi todo o material de zoologia, tem a parte de botânica. Então, assim, para enriquecer essa experiência, e eu faço algumas propostas de exercício de geografia também para enriquecer, porque a geografia na Charlotte também é um negócio fantástico. Eu sou apaixonada por essas coisas, né? Então, já viu. Também. Ali, que nem material, uma coisa assim, ela fala que toda criança tem que conhecer as ervas do campo e da onde ela mora, né? As coisas comuns. E eu vejo que existe assim, às vezes você olha um matinho ali perto de você, nossa, que florzinha bonitinha. O máximo que a pessoa sabe, eu acho que é o dente de leão, né? Aí não sabe os outros. Então, o que eu fiz? Eu fiz um material só sobre flores do campo, para poder ajudar as pessoas a identificar. Então é todo ilustrado, porque você sabe que eu gosto de coisa vintage, né? Então foi todo Uhum. ilustrado para manter esse estágio, ó. Aí para ajudar a identificar, são 16 plantinhas aqui que eu coloquei. Então, para ajudar, então, assim, sempre buscando ajudar os pais nessa tarefa, assim, independente da metodologia que você usa. Mas esse aqui eu estou ajudando a entender, a conhecer o mundo à sua volta, porque realmente foi uma coisa fantástica, essa questão da observação, né? Porque o estudo da natureza te possibilita trabalhar as maiores capacidades do ser humano, né? As capacidades cognitivas ali que você está trabalhando. Observação atenta, a questão da discriminação, né? Que nem eu sempre falo. Às vezes você olha para uma folha, uma folha, mas opa, que folha é essa? Ela tem a borda serrilhada, ela é lobalada. Então tem uma série de diferenças que quando a criança olha aquilo, esse aqui é de tal árvore, esse aqui é de um carvalho. Ah, não, mas esse aqui é do maple, né? Então você vai conseguindo diferenciar pela observação, às vezes pelo caule. Eu tô fazendo um material, é que eu nunca consigo terminar. Eu faço tanta coisa, só que para Ai, colocar na loja eu tenho que deixar prontinho, assim, bonitinho, né? Então, mas assim, olhando o caule, pela foto do caule, eu tô ajudando a minha filha a identificar as árvores. Então, assim, para realmente saber a trabalhar isso. Então, enfim, nossa, eu que falo demais, né, interessante. Flávia? Olha, aconteceu uma coisa que as crianças estão tão alienadas que esses dias eu tenho jardim, né? E eu amo planta. Minha casa parece uma floresta. E aí, Aham. uma amiguinha do meu filho veio e comeu uma planta por o pingo de ouro. Era pingo de ouro, ainda bem. Por que você comeu isso? Ah, não sei, tia, é bonito, eu comi. Eu falei, meu Deus, você não pode comer. Se fosse das venenosas, eu tenho Sim, várias né? aqui. Porque nem toda frutinha que é bonitinha, vermelhinha e outra Mas, coisa pode gente, ser isso é comida. errado se você ensinar isso para uma criança. Eu fiquei, um menino de 10 anos, não é criança se beber, não. Ah, não, daí socorro mesmo, né? Tem um programa no YouTube que leva um monte de criança escolarizada para feira e eles não conseguem reconhecer as frutas, que dirá uma Ah, isso é muito planta, triste. Não, é né? bem isso mesmo. Até eu estava conversando com uma Desligado amiga do minha. alimento, né? Não consegue compreender Não, mas é nada. tão absurdo. Mas ela fala também que assim, você tem que conhecer as paisagens campestres
e as paisagens também silvestres, né? Porque assim, da onde vem teu alimento? Aí foi isso que você falou. Você sabe o que é o trigo, né? Eu levei, quando eu estive no Paraná, eu levei minha filha nas plantações de trigo que eu ia quando eu era pequena. Que coisa incrível, né? Que eles grudam na roupinha. Aí então, o que que é? Uva, como é que é o pé de uva, né? Aqui em casa a gente tem, eu fiz todo um paisagismo comestível na minha casa. Tudo que tem aqui pode ser comida, exceto as minhas orquídeas que estão no alto e duas alamandas que eu tenho aqui do lado. Mas o restante é tudo comestível. Então, eu fiz já pensando nisso, então, e também porque os meus bebês levam tudo à boca, né? Mas então, eu tenho o funcho, em vez de ter um matinho verde ali. Então, eu tenho amoreiras, eu tenho lavandas que podem ser colocadas em bolo. Então, mamoeiro, em vez de colocar uma outra árvore. Então, tudo foi pensado além da horta, justamente para trabalhar isso também. Realmente, você viu que o homeschool é um estilo de vida, né? Então, o meu estilo de vida também abrange a minha casa, que a minha atmosfera vai até o quintal, né? Digamos assim. Essa é a vantagem de morar. Você mora no interior, né? Você mora no Isso, interior. aham. Eu também moro no interior, bem rural, assim, né? É uma cidade, mas tem acesso. Então, a minha empregada estava falando hoje, nossa, se a gente está comendo muita coisa, porque está na safra e a gente aqui em casa procura se alimentar de acordo com a safra, não só de Isso é supermercado, verdade. né? Por Não, quê? a melhor coisa. O nosso quintal, por Porque a criança exemplo, começa a ficar em contato com a safra, você tá entendendo? Eu falei, olha, daqui a pouco começa a safra de melancia, as frutas daqui da região, que a gente lota e a gente vai comer só isso. Eu busco seguir isso, mas porque como eu saí de capital, eu saí de São Paulo e vim morar aqui no interior. Aí eu quis não, dá mudar uma o super estilo de vida. diferença. No começo eu sofri, mas depois Deus me mostrou através do homeschool que ele estava me dando uma grande oportunidade de eu viver Sim, essa ambientação natural, de ver as estações mudarem, de comer a comida da estação. E isso está refletindo muito sim. nos meninos, de eles ficarem conectados. Da onde está vindo o alimento? Qual é o Aí, processo do ó, alimento? observando o mundo à sua volta, né? Que nem a gente trabalha a roda fenológica aqui, além do caderno do estudo da natureza. Então, as crianças sabem, por exemplo, tem a época da gente plantar as abóboras. Então, eu vou lá, planto a abóbora e a gente acompanha até o período de colher. E o período de colher é o período de tortas de abóbora, ou sopas de abóbora. Então, a gente sabe que é aquilo. Então, assim, tem todo um ciclo, todo um acompanhamento realmente ali do mundo à nossa volta, da criação de Deus. E, assim, uma coisa muito importante falar, essa questão do maravilhamento. Porque muitas crianças não têm. Mas, assim, as crianças, como diz a citação da Charlotte, né? As flores não são novas, é verdade, mas as crianças são. Eu sempre falo para as pessoas ali no meu perfil e sempre com todo mundo que eu converso assim, gente, o tempo não para. O momento é agora. O teu filho é criança agora. Ele não vai voltar. Então aproveita o tempo que você tem agora, né? Que agora é o momento de fazer isso. Agora é o momento de educar, o momento de estar junto com eles. Eles vão crescer, né? Vão passar dessa fase. Aí vem a síndrome do ninho vazio depois, né? É verdade. Mas uma inspiração para as mães. Leiam alguma história do século XIX. Pode ser até aquela Condessa Seguro. Porque Sim, a a Condessa de gente, Segur. nós mães, também temos que nos inspirar naquele tipo de maternidade, que é uma maternidade mais calma, onde a gente vai ter prazer nas pequenas coisas, né? No ato Exatamente. de ensinar a A criança a Charlotte fala sentir. muito disso também, dessa questão da importância da cultura materna. O que é a cultura materna? É aquilo que a mãe tem, o seu momento. Não é ser egoísta. É a questão de que a mãe precisa do momento para ela se colocar em ordem, para ela crescer. A mãe tem que estar à frente dos filhos, não é verdade? Então, esse momento de crescimento aqui que a Flávia está falando, de crescer, de ter um livro à mão, né? De saber beber das boas fontes, né? Então, realmente é fantástico. Escolher, eu também aqui, eu tenho, na verdade, eu sigo o conselho de uma das mães, né, que é citado nesse artigo da Parents Review, da cultura materna, então, que a gente também trata disso na mentoria, eu e a Glaucia também temos uma mentoria cultura materna, e tem realmente ter 3 livros, né? Tem um livro que é desafiador, um livro que é mais fácil,
e um livro que é você para algum aprendizado, algum interesse teu, pode ser uma literatura, pode ser um romance, entendeu? Então, realmente, assim, se desafiar e estar aprendendo. Ter aquele seu momento de cultura materna é muito importante, porque a mãe está em ordem, está tranquila e a atmosfera vai estar, né, tranquila. Porque se a mãe não está feliz, a casa não vai estar feliz, Não, né? a Então a mãe energia das tem que estar. famílias. Quando Exatamente. O dia alguém que a sai gente está naquele dia estressada, as assim. crianças começam a brigar, começam a chorar. É assim. É uma energia muito forte. Eles estão muito conectados a nós, né? E Exatamente. eu A acho que mãe é a rainha do lar, né? Se a rainha do lar não já tá bem, o reinado já era. Aquela coisa assim. era. A E mãe- aí, inspirações, né? Eu me inspiro nos antigos, né? Eu gosto muito de ler romances, não é romances, por exemplo, aquele do Tolstói, A Felicidade Conjugal. É um livro que tem uma descrição belíssima do campo, do desabrochar da primavera, de como eles Tem, eu tenho. viviam, né, Sim. em conexão mesmo, né? Porque a cidade ela tira a conexão. Então, se você buscar resgatar isso em você, eu acho que a gente fica mais calmo, né? A Não, e família entra em Tolstói harmonia. gente, marque esse nome. É um autor, assim, vou dizer que é uma delícia ler ele, porque é muito gostoso. É como se a gente fosse lendo, ele fosse realmente pintando, né? Vai pintando as paisagens, você vai entendendo os personagens. É muito gostoso de ler mesmo. Muito bom. O qual? O Tolstói, tá falando? Não. Sim, uhum. Sim, então, exatamente isso. E aí você vai. Eu percebi através desses livros, para mim, que eu poderia conduzir as coisas aqui com mais calma. Né? Porque eu falei, gente, se esse povo não tinha televisão, não tinha carro, não tinha nada e vivia nessa harmonia. Até a fala, você percebe que era mais calma, mais formal, né? E aí eu fui refletindo a Sim, respeito mais disso, rica. Uhum. rica também. E aí foi quando eu comecei a refletir que Deus tinha me colocado no interior para me acalmar. Eu era muito acelerada, toda louca. Não, vou te levar para o meio do mato e você vai aprender a viver de outra maneira. E minha família só ganhou com isso. Foi realmente maravilhoso. Por que isso? Porque você respeita o tempo da criança, o tempo da natureza, e você começa a entrar num ciclo novo, né? E mesmo a Exatamente. gente casa no Não, e é interior, uma maravilha isso. Que nem assim, a hora que elas terminam as atividades que elas têm um momento de estar estudando ali, terminou, assim, tem que fazer bem feito, fez certinho, você ganhou tempo, terminou antes do tempo, então esse tempo que sobrou é teu. Agora vai lá fora e brinca, né? Pode fazer o que quer. Quer brincar com os bichinhos de estimação, quer ler um livro, quer fazer uma pintura. Então, assim, terminou o que está proposto, o que é para fazer. E outra, não precisa de TV, né, gente? Tem tanta coisa, a criança precisa do ócio. O ócio é produtivo porque faz com que ela trabalhe com a criatividade dela. Então tem assim, é realmente usar as artimanhas. Deus fez tudo com propósito, né? Então, o ócio aqui em casa sempre acaba em arte, mas eu tenho tentado, viu? Porque os ali. meus Não, aqui meninos. eu uso, por exemplo, eles. É que você tem só meninos, né? Aqui eu tenho meninas e um menino. Eu vou chegar lá e a gente vai trocar umas ideias assim que a gente tiver maiorzinho. Mas Esse, Lego, eu tenho uma das minhas filhas que, se eu deixar, ela fica o dia inteiro no Lego. Ela cria atrás de coisa, atrás de coisa, atrás de coisa e vai inventando e várias invenções. E é uma coisa super criativa, né? Ali, realmente que incentiva a criatividade, né? sim, tem que investir e não ligar muito pra bagunça, né? Sim, Não, mas criança é criança, né? É aquela coisa assim. Depois, e terminou assim, elas terminam, aí elas têm que arrumar. É bem simples. Eu ensino desde bebezinho ali. Eu tenho que ficar em cima. A questão da formação do hábito, isso é uma questão muito importante que a isso, Charlotte fala fala. disso. Não é do dia para a noite. Não é, né, que você vai lá e vai absorver o conhecimento. Né, já estou sabendo. Não é assim. Demanda, às vezes, semanas, demanda meses, dependendo do hábito. Mas você tem que ser persistente e insistente, porque senão o hábito não vai formar e você vai ter que voltar lá no começo para ajudar o teu filho a formar aquele hábito. Então, o melhor é fazer bem feito, porque a mãe, quando aprende a formar um hábito, que nem a Charlotte também fala, formar um hábito se torna um hábito. Eu vejo que hoje é muito mais fácil para mim trabalhar certos hábitos com as minhas filhas mais novas, e creio que vai ser com o meu filho também mais novo,
porque eu já, assim, eu sofri bastante com o primeiro. Diz que o mais velho sempre nos ensina, né? Deus nos dá filhos para nos fazer humildes, né? Eu Sobreviver. me vejo muito ali, exatamente. Então, ela me ensinou muito a ter muita paciência, a ver realmente como trabalhar mais eficazmente determinados hábitos. Eu acho que cada criança tem um temperamento, tem uma facilidade ou uma dificuldade. Então, você vai adequando, mas, assim, é muito mais fácil hoje do que era no começo, né? Então, é assim que E vai me indo. fala, a gente já vai bater o tempo já, que a gente já, acho que já são nove Aham. e 55, né? Vá. O seu endereço, assim, além do Instagram, né? Que as pessoas têm aqui. Você tem o blog, você Uhum. tem canal no YouTube. Onde é que você compartilha todo esse Então, conhecimento? é mais aqui no Instagram que eu coloco bastante coisa, porque para mim é rapidinho, né? Eu vou lá, tirei a foto daquele momento e dá para colocar ali rapidinho. Mas eu tenho textos no meu blog, que é o familyhastools.wordpress.com, e tem matéria, se vocês querem materiais aí que vão ajudar vocês, materiais didáticos de apoio, aí eu tenho o meu site, que é o familyhastools.com. Aí tem vários materiais, tem material de geografia, material de ciências, material de alfabetização, aí matemática, então assim, material de apoio para estar ajudando você a complementar, enriquecer os seus estudos. Aí seriam esses os canais. Eu não tenho um outro canal porque realmente eu não tenho tempo de dedicar, né? Se eu dedicar em outra coisa, eu vou deixar de dedicar no meu lar, de dedicar nos meus filhos. Vai chegar um momento que eu acho que eu vou poder fazer isso, mas no momento eles são pequenos, né? Aqui. Repete a frase da Charlotte. Para recitar com Qual as que era? crianças. Era das flores? Não, aquele que é que é tipo uma oração. Você falou que tem que Ah, repetir o todo dia. moto, o Ó, lema. Ó, eu sou um filho de Deus. Eu posso fazer todas as coisas que assim, ó, eu sou, eu posso, eu devo e eu vou, tá? Então, eu sou um filho de Deus. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Eu devo cumprir meu dever para com Deus e com os demais. E eu vou escolher o certo mesmo quando eu não quero. nossa, essa Esses daqui. última tá pra Não, fechar. Tá esse é, perguntando. diariamente, né? Ali, até que o momento que realmente a criança Vou pega aquilo e pegar umas coisinhas a mais aí da Charlotte para mim. ai, ó, perguntaram aqui da história cronológica. A Charlotte difere um pouquinho dessa questão. Ensina a história cronológica sim, mas nos anos um pouquinho maiores. Começa na história do Brasil, o ensino dela. Por quê? Começa a criança entende, né, da onde ela vem, né? Então, realmente vem do Brasil, qual é a história do Brasil, quais são os heróis brasileiros. Aí parte, por exemplo, para Portugal, né? Aí, e depois parte para a história cronológica. Eu gosto de fazer um pouquinho da cronológica, porque a gente começa da Bíblia, a gente começa em Gênesis, na leitura da Bíblia. Então a gente vai acompanhando ali o estudo cronológico. E eu uso também um material de apoio que é de história cronológica. Mas eu faço o estudo do Brasil também, então eu faço as duas coisas. Mas a Charlotte, eu acho que a minha filha que está fazendo essas duas coisas é a mais velha, né? A outra tá fazendo só a história do Brasil, ela acompanhando porque ela é novinha ainda. Então ela vai acompanhando e cada Não, uma acompanha de acordo com a sua idade. a beleza da educação domiciliar é a liberdade, né? A liberdade de você mesclar e personalizar de acordo com a sua família. Eles estão pedindo para escrever. Faz assim, eu vou fazer um cardzinho com essa frase e postar também no meu. Isso, eu posso tirar a foto e eu te mando aqui também. Isso, Aí fica mais fácil para você digitar ali. Aí, mas isso. Aí eu assim, esse posto no lema é meu muito feed, forte. porque realmente é uma frase muito forte, muito impactante e vale a pena a gente trabalhar isso com as crianças, né? Só tem a ganhar, só Sim, tem a ganhar. olha, exatamente. E ganhar o coração dos nossos filhos. Eu acho que isso é o mais importante. Porque a mente a gente pode até educar, mas o coração é o mais difícil. É Então, mais esse é o difícil. mais importante. É. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de ter conhecido a Charlotte por você. Você eu já te sigo desde que comecei.
né? Ai, que legal! Não, mas eu acho que é uma troca, né, Flávia? É uma bênção poder tantas mães assim que a gente de caminhar junto e se apoiar nessa caminhada linda que é a educação domiciliar, né? Isso é muito É um bom. Eu que aprendizado. agradeço o convite de estar aqui contigo, é um prazer conversar contigo. Finalmente, né? Assim, olho no olho, isso é muito Olho no bom. olho, exatamente. Olha, Deus te abençoe muito, né, na sua Amém. A caminhada com você seus também. filhos. Seu marido também faz um belíssimo trabalho, que você é um super parceiro, né? Tá sempre envolvido. Sim, ó, é por causa dele que nós fazemos homeschool. Eu acho que ele foi educado em casa, mas sem o apoio dele, eu não conseguiria. Ele faz um super apoio, dá ajuda tudo. Tanto que eu e ele temos o curso também do Era Uma Vez, né? Que é ensino essa questão do ensino das virtudes cardinais, que são as virtudes que a partir dela todas as demais se desenvolvem, né? E a gente resgatou lá do início, né? Realmente assim, o início da cultura cristã ali. Então, realmente é buscar isso e trabalhar com os contos clássicos originais. Então, é trazer o que é bom, né? Resgatar o que é bom e dividir isso. Exatamente, exatamente. Esse curso eu ainda vou fazer. Eu não fiz, mas eu ainda vou Ah, fazer. será Quem sabe uma bênção ter 2020. você conosco. Uhum. Tá certo. Olha, um grande beijo, viu, pessoal? E Beijo. amanhã tem outra live e aí vai ficar tudo salvo no IGTV, tá bom? Compartilhe com as famílias que estão querendo iniciar, né? E eu e ela estamos aqui para o que a gente puder ajudar. Sim, até Certo? mais, gente. Beijo, boa Gente, tchau. noite. Fica com Tchau. Deus. Amém, vocês também. Tchau.